Mas a gente acabou entrando em vários assuntos, a gente tava meio que papeando, a gente não falou um pouco da sua história. Eu queria que você começasse antes da gente entrar no futuro, porque o Mário hoje falou assim... Não, a gente tem perguntas aqui. Ela vai ser presidente do Brasil. Eu falei assim, deve ser. mas vamos conversar. Tem potencial. E a gente acabou entrando já em assuntos, não falou muito da sua história. Você falou, mencionou do livro agora. De onde vem Tabata Amaral? Uma pergunta mais aberta pra você. Não, mas mais pra você... Não, perfeito. Contar um pouco de onde vem mesmo. Tô tentando pensar as coisas que resumem quem eu sou. Eu nasci e cresci na periferia de São Paulo, Vila Missionária. A galera falou aqui, teve o Carlos Figueiredo, que é de lá, mandou aqui uns salves aqui, fez umas perguntas loucas aqui, depois eu leio. Tá bom, depois você lê. Salve, Carlos. Salve. Pertinho da represa Billings. Sou filha de nordestinos, então minha mãe é baiana, meu pai era paraibano. Vieram para São Paulo. Tenho algumas expressões, às vezes, que o pessoal, tipo um oxe, às vezes sai um uai também, que não faz o menor sentido, um pronto e por aí vai. Sou apaixonada por cuscuz por causa disso. Meus pais ocuparam um escadão, então a nossa casa é em cima de um escadão. Estamos na justiça para poder legalizar e pagar nossos impostos direitinho, mas vai demorar 8 anos, de acordo com o que nos disseram. Uau. E isso que meu problema de moradia é pequeno, perto da maioria da população de São Paulo. Meus pais não puderam estudar. Meu pai, ele abandonou o ensino fundamental. Minha mãe engravidou de mim quando estava no médio. Então, também teve que sair. E acho que sempre tinha uma coisa muito forte de vocês têm que estudar e não reclamem. Basicamente porque a gente não pôde. Então, desde pequena, a gente falou do meu primeiro trabalho formal, né? Mas eu bordava, limpava a casa, depois dava aula particular para ajudar. Mas o que eu gostava mesmo era estudar. Muito por esse afeto que eu falei da professora Rosângela, do apoio da professora Simone nas Olimpíadas de Matemática. Mas a vida era dura, assim. Hoje minha casa tem 4 andares na frente, porque é um escadão, né? É uma casa meio doidinha. Mas no começo era uma lona, e quando chovia as coisas iam embora, e meu pai era dependente químico. Então meio que a história da periferia mesmo. E o que mudou minha vida foi a Olimpíada de Matemática, das escolas públicas. Uma política pública muito barata, que está sendo desfinanciada, e todo ano uma parte do orçamento que eu posso indicar vai para a Olimpíada de Matemática e para a Olimpíada de Astronomia, porque elas realmente salvam vidas. E aí, por causa dessa Olimpíada de Matemática, eu fui parar numa escola particular, com bolsa. Minha vida mudou para sempre. Foi a primeira vez que me falaram de faculdade, de sonho, de profissão. E eu sempre conto isso, assim. Eu já tinha ouvido de tia, de vizinho, que eu e meu irmão íamos ser drogados igual meu pai. Que a gente não prestava pra nada, que a gente não ia dar pra nada. Sempre aquela família que dava tudo errado, né? E nessa escola tudo mudou, porque eu comecei a poder fazer aula de inglês, sabe? Ter acesso a um mundo de universidades. Mas aí chegou um momento que meu pai estava já muito doente, com a dependência química, e aí foi faltando dinheiro pra tudo. E foi quando minha escola entendeu que só no meu caso a bolsa não era o suficiente. E aí entra muito da questão da tirania do mérito, que eu quero que vocês leiam. Eu estava indo para a escola sem almoçar há 1 ano. E peguei uma gastrite que eu tenho até hoje. Tinha dias que eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E meus professores, depois de muito tempo, entenderam isso, porque eu não falava para ninguém. Foi um professor que viu que eu não ia participar de uma Olimpíada e veio me perguntar o porquê. E aí, depois de muitas horas, eu contei. E aí, as coisas ficaram muito mais fáceis para mim, porque eu passei a ter uma passagem todo dia. A ter um prato de comida todo dia, a ter muito apoio que estava fazendo muita falta. E aí, por causa desse apoio, fui para mais de 40 Olimpíadas de conhecimento, robótica, física, etc. Fui medalhista em 5 Olimpíadas Mundiais, sempre a única menina, então eu tenho um talento para ser a única mulher da sala. E com isso, ganhei uma bolsa completa em Harvard para fazer minha graduação, completa, da faculdade, com passagem, com tudo. 4 dias depois que eu passei em Harvard, eu perdi meu pai de uma forma muito trágica para as drogas. E aí eu desisti de tudo. Eu fazia física na USP, eu saí da USP e eu disse não para todas as faculdades que me aceitaram lá. Princeton, Yale, Harvard, Columbia, Caltech, porque acho que aquela voz de quando eu era pequena falou mais alto. Eu achei que não era para mim, sabe? Eu achava que aquilo era a vida me colocando no meu lugar. Tipo assim, você achava que você ia poder fazer Harvard? A gente levou seu pai embora. E eu sei que soa, enfim, idiota isso, mas eu sempre conto isso porque tem muita gente nas redes sociais para contar histórias bonitas de superação, perfeitas e redondinhas. A minha não é uma delas. E eu acho que a gente tem que falar com nossos jovens sobre o quanto que a gente se boicota por causa das coisas que as pessoas acreditam sobre a gente. E eu me boicotei naquele momento. Eu acreditei no que eu tinha ouvido quando eu era pequena. De que eu não ia dar pra nada, que aquilo não era pra mim.
E aí foi quando meus professores, mais uma vez, entraram em ação e, depois de muitos meses, me convenceram a ir. Porque eles me convenceram que se eu não fosse, talvez outro aluno de escola pública não fosse aceito. Que não era sobre mim, era sobre eu dizer que a gente podia ocupar aquele lugar. E aí eu sempre conto, tem um Arthur, que é um grande amigo, que é um rapaz negro que vem de escola pública, ele só aplicou 2 anos depois porque ele me viu na TV. Sensacional. E ele achou que era pra ele. E aí fui pra Harvard e, de fato, não tinha mais nenhum sonho. Eu odiei o primeiro ano. Demorei horrores pra aprender inglês. Odiava a comida, odiava o frio. Não fiz amigos no começo. Mas porque foi muito difícil, assim. A galera chegava lá e queria beber e curtir a vida. E eu tinha que trabalhar como babá. E minha mãe super mal e desempregada, enfim. E aí, o jeito que eu fui me reerguendo foi encontrar um novo sonho pra mim, que não era mais ser astrofísica, ser cientista. E aí foi quando eu decidi que eu queria trabalhar com educação. Que a forma de lidar com aquela culpa que eu sentia, da sorte que eu dei, de eu estar ali, enquanto meu pai não estava mais vivo, enquanto uma galera que eu conhecia também não estava mais viva, também, sabe, tinha abandonado os estudos, era trabalhar com educação. Era trabalhar para que outras pessoas tivessem essa oportunidade. E aí foi quando eu me formei em ciência política e astrofísica. Viajei o mundo, viajei o Brasil e, eventualmente, entendi que o problema não era técnico. Era falta de vontade política mesmo e que a gente tinha que mudar isso. E foi isso. Acho que essa é a minha uma história que eu não sabia, de verdade. Eu fiquei meio marejado aqui, confesso aquela... aqui. Me lembrei algumas coisas pessoais também que você trouxe aí. Não tive essa realidade, mas legal trazer isso pra gente, pra nossa audiência, para o pessoal te conhecer também um pouco melhor, né? Quem é a Thamata. E se eu puder dizer uma coisa, por que eu escrevi um livro tão nova? Porque muitas pessoas contaram a minha história pra dizer que quem quer consegue. E não é tão a minha história é pra dizer... Leia a Tirania do Mérito. Leia a Tirania do Mérito e leia O Nosso Lugar. É o livro que eu escrevi. É pequenininho, mas é muito sincero, assim. É muito papo reto. Eu não estaria aqui se não fosse prato de comida que me deram. Eu não estaria aqui se não fosse bolsa de estudo, se não fosse professor me incentivando e não deixando eu desistir. Então, assim, não é quem quer consegue. A minha história talvez seja para provar quão desigual e bizarro é esse país e o que a gente poderia ser com mais oportunidades. E desde que eu entendi isso, para mim é muito importante contar a minha história para dizer não. Porque a minha história não pode ser utilizada para culpabilizar quem não conseguiu chegar. A minha história tem que ser utilizada para a gente entender que é a educação que vai mudar esse país.